Esse coral dos homens aí arrasaram, né? Com força, né? Com alegria. Pastor Alexandre Sodré, Solô. Foi uma bênção. Deus abençoe a vida dos senhores, viu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, eu estou falando aí do Gênesis ali. Pastor Alexandre quer trocar o carro aí contigo aí, velho. Você falou que vai deixar o carro aí, ele fica com o meu gol bolinha lá aí. Comprometeu, varão, o seu carro. Vai trocar de chave hoje, né? Mateus capítulo 3, gente. Verso é o 3. Diz assim: ele é aquele que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Versículo 10: machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá em suas mãos, e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Olha para cá, por favor, dá um pouco da sua atenção, serei bem objetivo dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Capítulo 2, capítulo 3 de Mateus até o 4, capítulo que narra uma trajetória muito difícil do povo de Israel, após o período de 400 anos, ou por que não dizer até mesmo dentro desse período. Nós estamos ao anos aqui de Tibério, César, Pôncio Pilatos, uma liderança totalmente duvidosa, não somente a própria liderança, o governo de Roma e o governo que está estabelecido em Israel, todos estavam comprometidos, e o sacerdócio também por sua conta, também totalmente comprometido, totalmente descompromissado, gerando no povo um desconforto a ponto dos mesmos ficarem dispersos, sofrer. O período é crítico, onde o povo tinha como base sustentabilidade naqueles que poderiam resolverem os seus problemas, suas causas, onde o povo tinha a esperança e a expectativa de sair deles alguma coisa que gerasse nele a esperança. Todos os rituais, religiosamente falando aqui, ocorreria nesse período. As festas eram contínuas, sacrifício, por que não dizer, era contínuo nesse período. Porém, a escassez da palavra não existia, não se tinha palavra neste período. Já vista também após o período de 400 anos interbíblico,
Os poucos que tinham na cidade não apregoavam, cumpriam os seus ritos religiosos, porém aquilo que libertava, que era a palavra, não se pregava. E neste cenário, Alex, que aparece João Batista, aquele que tem a funcionalidade, a função, tem a árdua missão de preparar o caminho para o nosso Salvador. O capítulo que nós lemos é profetizado pelo profeta Isaías. Ele é aquela voz que clama no deserto, ou melhor dizendo, do que clama no deserto, que vem preparar o caminho para o nosso Salvador. O conteúdo da mensagem, ou por que também não dizer a escassez e a ausência da mensagem em Israel, da palavra, ela é tão carente que quando João aparece neste cenário, meu amigo Sodré, com uma palavra muito gostosa de se ouvir, uma palavra simples, uma palavra excelente de se ouvir, que eu tenho certeza que você iria amar. Ouvir João Batista no deserto da Judeia, pregando para mim e para você, dizendo: raças de víboras. Esta era a mensagem que era estabelecida em Israel. Paz dos senhores. O texto que nós lemos vai dizer que todos saíam do seu lugar, todo Israel. É claro que Mateus está usando e fazendo uso de uma linguagem hipérbole, o exagero de dizer, e a expressividade de Mateus, dizendo que toda a sociedade saíam para poder ouvir, ser chamado de raças de víbora. O texto é claro em dizer que geravam neles arrependimento, porque apareceu alguém neste cenário com uma palavra de confronto, meu amigo Lohan, trazendo a eles a existência novamente, de poder sonhar, sorrir, abraçar e viver o novo. Eram filas, mas filas para ouvir João, no que tange aquilo que ele pregava, tocava e gerava no povo o desejo de ser melhor. E eram batizados no Rio Jordão, nesse período que aparece Jesus, e é batizado pelo mesmo também, meu amigo Isaías. Esta era a mensagem que ele pregava. Há um burburinho na cidade, o povo ouve falar e tenta ouvir. Como é que alguém tem estrutura, estômago de ouvir um camarada como esse, que num deserto da Judeia pregou uma palavra falando sobre alguém que há de vir, funcionalidade de trazer conforto para o coração do povo, preparando o caminho para Jesus. Os fariseus se reúnem à beira do rio, pastor Antônio, chegam e assistem de pé o povo que está se direcionando a ser batizado por João Batista. João percebe a chegada destas seitas, fariseus, saduceus, um grupo extremamente religioso. João vai fazer um discurso mais pesado agora, e que cabe para nós também. Sou a voz que clama no deserto. Eu sou do que clama, porque quem clama é Ele. Quem dá credibilidade àquilo que eu estou falando é Ele. É João falando: eu sou um representante, um eco daquele que está clamando no deserto. Ele fala, eu escuto e reverbera a ponto de atrair o povo para cá. João está falando que toda a credibilidade daquilo que ele está falando com peso não é dele, é daquele que suplica, e ele só está reproduzindo aquilo que o mesmo direcionou ele. Ele está dizendo: eu sou o eco daquele que me enviou. O eco sempre vai ser e sempre será mais fraco que a voz. Ele fala, eu vou reproduzir, reproduzindo a verdade que ele colocou em meu coração. É por isso que há essa fila de pessoas, porque não é a minha voz, não sou eu,
É Ele que liberou a palavra e toca no coração, gera em nós o arrependimento. Um arrependimento que uma vez, que independente do peso da palavra da verdade, ela gera em mim um desconforto. Porque se a palavra que é pregada não gerar em nós desejo de mudança, desejo de transformação, não ela, uma vez que ela é suplicada com a verdade, gera em nós desejo de mudança, repugnância contra o pecado, e vamos mergulhar dentro da palavra para gerar em nós o desejo de mudança. É isso que a palavra faz. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra arranca do pecado. É por isso que Jesus vai falar: vós está limpo já pela palavra, porque a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra coloca de pé, a palavra bate, a palavra exalta, a palavra gera em nós um desejo de ser pastores melhores, homens melhores, esposos melhores. Quem faz isso é a palavra, e é a mesma que esmiuça a penha, queima carro no fogo, despedaça o jugo. E você pode aplaudir a palavra. É Ele que está pregando aqui. Começa a discursar. Não é nada bom ouvir João Batista, irmão Rosângela. Por menos que isso, tem gente que pede carteirinha. Por menos que isso, pastor Entiese, imagina, o cara sobe no deserto, ele tem consciência. Porque quem tem consciência de quem enviou, ele não vai se prender, meu amigo Átila. Quem tem consciência do que está pregando e de quem enviou, ele não vai falar nada para agradar o homem. Quem tem consciência e a certeza de quem enviou, ele não vai ficar preso àquilo que vai falar, com medo de assumir ou perder a oportunidade da tribuna. Ele tem tanta certeza daquele que enviou, que ele vai projetar a verdade, e a verdade vai gerar em nós. Então João começa a pregoar a palavra. Quando os fariseus chegam à beira no Rio Jordão, ele vai mudar o discurso, direcionar. Ele fala: eu sou a voz do que clama. E ele começa: olha, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada fora. Olha para cá. Machado posto em uma árvore é uma consequência, e João é claro em dizer, Mateus vai falar com muita transparência, que ninguém vê esse machado, subentendendo que nós somos essa árvore. Percebe que a expressividade que ele utiliza é: o machado está posto à raiz das árvores. Tem de nós que todas as árvores contêm machado sobre a sua raiz. Você não sabe, Bira, mas sobre a sua raiz existe um machado. Você não sabe, pastor Alexandre, mas sobre a sua raiz tem. E o que traz a problemática é saber que a gente nem sente esse machado que está escondido debaixo da terra, pelo fato de estar bem próximo à raiz. E a ausência do fruto provoca o corte nela. Ele é categórico em dizer, ele vai utilizar o coletivo, que o machado ele está posto à raiz das.
plural. Árvore, coletivo. E toda árvore que não der, é o indivíduo agora. Ele é cuidadoso e traz para nós pormenores no texto. Dependente se produzir o fruto ou não, ele está na raiz. Isso é ruim, Juliana. Por quê? Porque a gente não percebe que há em nós alguma coisa que pode vir a produzir um corte. Vocês fogem da ira vindoura, mas tem sobre a sua raiz algo que você não vê. E a gente só percebe, Luana, o machado quando há o corte. Porque enquanto não corta, a gente não percebe que ele está. A gente só percebe o peso quando é cortado. Olha o perigo que é isso. Ele é colocado de uma maneira muito peculiar, em um lugar interno onde eu não consigo enxergar e até mesmo tocar, mas lá embaixo, lá dentro, ele sabe, ele tem consciência se vai ou não produzir. Ela tem um tempo para exaurir, para ir produzir aquilo que vai fazer com que o machado não a elimine. Mas a ausência desse fruto produz em nós o corte do machado. A ideia de ter as nossas raízes profundas é muito bom, e permita-se que isso aconteça. De ter os nossos galhos frondosos, permitam-se que isso aconteça. As folhas verdejantes, mas ele não se relaciona com tudo isso. O relacionamento daquele que detém o machado não é com a raiz. Ficou triste agora, né? O relacionamento daquele que detém o machado não é com a sua folha linda e frondosa. O relacionamento daquele que detém o machado não é com seus galhos lindos e longos. O relacionamento daquele que detém o machado é com os frutos. Até porque quem alimenta é os frutos. Até porque quem mata a fome é o fruto. Até porque quem tira a barriga espiritual da miséria é o fruto. Então a ausência dele provoca o corte. Ah, só que mensagem gostosa que o João está pregando para nós. Ah, só que terrível que ele está pregando para nós. Quem vê o corte, deixa crescer, deixa as folhas produzirem. Pastor, produz sombra, corta. Pastor, dá para fazer enfeite, corta. É a ordem dele. Porque não se define e não tenha como desabar. Ninguém por aqui, gente. Nós criamos um estereótipo e criamos um cronograma, um prolabore nosso mesmo. Esse é homem de Deus, esse prega bem, esse canta bem, esse é perfeito. É só folha. Esse é folha. Esse é do mistério. É folha. Pastor, é terrível, então de maneira nenhuma. Tem a folha. Pastor, é ruim. Não, mas não se define. Pastor, galho está seco, folha nenhuma, mas lá na ponta do galho tem alguma coisa que alimenta minha alma. Ele não canta como eu, ele não prega como eu, mas produz aquilo que mata a fome,
produz aquilo que traga existência, vida no altar. E detalhe, paz meus senhores, o mesmo que detém o machado, eu gosto da versão que ele utiliza na mão direita, ele tem a pá. Ele tem um machado na mão e tem a pá. Eu não sei o que é o pior, porque se eu não perco o machado, se eu perco o machado, eu vou morrer na eira. Ele carrega o machado e na mão direita ele tem a pá, e limpará a sua eira. João está falando para um povo, meu amigo Átila, para um povo que está acostumado a lidar com o campo. Ei, irmã Denise, não está falando para camponês, povo que lida com a terra. João está falando para um povo que conhece a árvore que não produz e corta, porque ela ocupa espaço. Ele utiliza isso, que era a coisa mais comum acontecer. Se não produziu, arranca fora. Ele que fala, tira fora, porque não produziu fruto, está ocupando espaço. A ideia do peso morto. Se você não canta, se você não prega na faculdade, se você não prega no colégio, você é um peso morto para o diabo. A gente não faz força. Ele está tão tranquilo às vezes com a gente que ele nos traz para a igreja. Ele vem de mão dada. Pastor, eu vou te levar para o culto. Te leva para o culto, que a gente não bota medo nele. Muito pelo contrário, a gente submete a ele. Então uma ausência disso foi produzir. Aí João fala assim: ele traz na sua mão uma pá e limpará o seu celeiro. Ele apertou agora. A ideia do trigo, deixa crescer, funcionava assim. Olha para cá mais ou menos. Como funcionava? Funcionava dessa forma. Semente, época do grão, temporã e serode, as duas chuvas que até hoje existem na Palestina, uma para regar e a outra vinha para recolher. Chegava o tempo da colheita, recolhia todo mundo, mas enquanto não recolhe, deixa crescer. Era assim. O agricultor, ele não se preocupava em recolher. Ele colhia o grão, o trigo, a palha e deixava na entrada do celeiro. Ele não colocava no celeiro, olha para cá. Tinha uma espécie de pão aberto, porque o trigo precisava receber água. Então ele não entrava ainda no celeiro. Então ele recolhia do campo, pastor, colocava em um espaço específico para depois fazer a separação. E aí, existe uma coisa chamada ancho, ou algumas versões, pá, que ele utiliza. E como é que funcionava? Ele pegava, tirava desses espaços uma vez recolhido e jogava para a eira. A eira é uma espécie de lugar alto e redondo. E toda palha, o trigo, ele era colhido em período de vento. O vento precisava estar forte. Ele esperava um tempo específico para separar o trigo. E quando o vento estivesse na sua alta plenitude, ele jogava para a eira, espalhava ela, deixava o sol bater mais um pouco. Era todo um processo. Quando é isso, ele está ali dentro, está ali, porque nada mais é o que ele precisa de algo que tem dentro desse trigo, uma espécie de grão. Fazia produtividade e gerava alimento nele. Então espalhavam na eira. Vinha um agricultor com uma pá. Eram duas pessoas com a pá grande, uma à esquerda e outra à direita. O agricultor pegava a peneira, esperava o vento soprar, jogava para o alto o trigo. Um varão à direita, outro à esquerda. Quando ele jogava, ele vinha com a pá, pá, batia na palha, o trigo soltava, o grão soltava e a palha
ia para o ar. A funcionalidade que a linguagem que João está utilizando é justamente essa. Quando ele vai falar, ele tem na sua mão direita uma pá e recolherá, ainda não é o celeiro, recolherá o trigo para dentro do celeiro. João tem um cuidado, Mateus tem um cuidado. João está externando isso para um público difícil, um público que produzia festa, gente, de verdade. A religiosidade se impregnava no seio da nação, porém era necessário. Quando João se depara com isso, João externa isso. Ele tem na mão uma pá e vai limpar o celeiro. E todo o trigo bom que é caído em cima da eira, ele é arrastado para dentro do celeiro. O cuidado que ele tinha de confrontar e ao mesmo tempo mexer na alma era justamente esse, para trazer a mim, trazer a você a existência de que vale a pena, sabe, servir aquele que tudo tem para nós. Não fale em momento algum para poder ferir, mas de uma forma muito clara, visível, que a ponto de qualquer um ler capítulo 2, capítulo 3 de Mateus, se a ficha não caía, terrível. Então ele arrastava. Ele entende a produtividade do machado, porque às vezes a gente conseguia, às vezes, fugir, sabe, do machado, do corte do machado, mas na eira ninguém passa, porque aquele que é dono da eira, ele bota quem ele quiser. Quem sabe alguém tentava raspar, tirar, ele deixa crescer, porque uma hora vai passar pela minha mão, eu vou bater na pá e vai cair o grão. Então ele jogava para o alto, batia no trigo, o grão caía e a palha. Porque, gente, de verdade, quem é trigo de verdade fica. A pá era o termômetro. A pancada e o vento era suficiente para o agricultor identificar quem é palha e quem é trigo. Então ele jogava para o alto, pá, quem é trigo fica e quem é palha, vai embora. Pá, caiu, é trigo, foi embora, é palha. Pá, caiu, é trigo. Todo esse que era recolhido é do chão para o celeiro e você adora ele. Vinha ele mais uma vez, pá, e a palha. Porque, gente, grão que é grão fica. Eu não estou me referindo a trocar de igreja, isso é um pouco. Estou falando isso. Porque grão que é grão fica, gente, de verdade. Ele apanha, mas fica. Chorando, mas fica. O ambiente não é favorável, mas ele fica. Ele fica porque ele entende que está sendo tratado por aquele que tem sobre a tua mão o governo do machado e da pá. Então ele fica. Chorando ele fica. Sofrendo ele fica. E pá, sou trigo, eu fico. Perdeu tudo, eu fico a si mesmo. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé. Gente, vocês não sabem, mas tem alguém hoje no nosso meio que a ferramenta dele de trabalho pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, e ele está aqui levantando a mão, adorando a Deus, porque ele fica, porque ele é grão, e grão que é grão, fica. Vira para quem está do teu lado, diga, independente da pancada, diga para ele, fica, rapaz. Isso, diga, aguenta, rapaz. Diga, suporta. Grão que é grão, aguenta. Eu fico. Eu permaneço. Se eu passei pelo machado, eu vou passar pela eira. Eu sei que a eira é dele, mas independente da batida da pá, o meu destino é o celeiro de Deus.
Só quem pode adorar Ele aí, dá um salto dessa cadeira aí e adora Ele, só por alguns minutos, vai. Isso, quer um cregão, fica. Só quem vai ficar. Só quem vai ficar. Cão cregão fica no luto, na dor, na dificuldade. Mas eu fico depressivo, eu fico, dificuldade eu fico, meu Jesus, isso, eu adoro e eu vivo por aquilo. Eu sou guiado para a palavra. Fica. Xarabanda lava candala, irime candalaba, labaixo, deixa. Eu fico. Olha aí. Recebe aí. Pega. Eu fico. Tá doendo e machucando, mas eu fico. Se prepara, diabo. A geração do trigo chegou. Cadê a geração que vai ficar? Quem é trigo permanece, independente das pancadas. Eu fico. Jesus, isso, permanece. Oh, Jesus, isso, recebe poder. Eu fico. Toda arma forjada contra a tua casa, meu Deus, não vai ter isso. Calabá, iremecanda lava xuriana, iremecanda papa candala, iremecanda xurica, pacatacapa, xuribicanda pega. Isso, recebe aí, pega. Eu fico, recebe a bancada, mas
pode estar sentindo algumas coisas que gerem em você um desconforto, mas você faz parte desse celeiro. Então fica! Bate na casca, ele só dá pancada na casca porque ele sabe que lá dentro tem aquilo que é precioso. Então ele precisa arrancar a casca, porque o que está dentro é o que vai mudar o cenário e a decisão e a definição se o machado passa ou não. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, receber uma oração pelas mãos desses homens e mulheres de Deus e lançar sobre você um desafio. É tempo de vida nova. A pancada que você até hoje recebeu é só para arrancar o brilho que tem dentro do teu interior. Isso, sai do seu lugar.
agitação